Já faz um tempo que o assunto da linguagem neutra de gênero vem sendo bastante discutido. Mas me diz uma coisa, você é contra ou é a favor da linguagem neutra de gênero? Deixa eu falar de outra maneira que não seja tão estranha assim de entender. Você é contra ou é a favor da linguagem neutra de gênero? Essa palavra estranha que eu acabei de utilizar, o vosmecê, era muito utilizada há mais de 150 anos atrás. E ela era utilizada para se referir a você. Só que o que acontece é que conforme o tempo foi passando, o vosmecê se transformou em você. Como é que pode uma palavra que era tão utilizada, que nem o vosmecê, simplesmente deixar de existir? Praticamente morrer conforme o tempo foi passando. O que acontece é que a língua que a gente fala é um organismo vivo. E conforme o tempo passa e o nosso contexto vai se modificando, a língua também vai se modificando para refletir as mudanças no contexto histórico e social que a gente vive. Há mais de 150 anos atrás, o contexto que era vivido era muito diferente daquele que a gente tem hoje. E tudo isso impactava a maneira como as pessoas daquela época enxergavam e sentiam o mundo. E isso significa que também impactava a maneira como elas falavam sobre o mundo. E conforme as coisas vão mudando, a história vai se escrevendo e o contexto também vai se modificando. É extremamente natural que a língua também vá se modificando para refletir as mudanças que a gente vive, porque ela é esse organismo vivo. Até porque, conforme o contexto vai se modificando, aquilo que a gente vê do mundo e aquilo que a gente sente do mundo muda. E como consequência, aquilo que a gente fala do mundo também muda. E hoje a gente está discutindo coisas que a gente simplesmente não discutia há um tempo atrás. E todas essas discussões que a gente tem, nesse caso aqui, em torno ali da questão dos gêneros, com certeza muda a maneira como a gente visualiza o mundo que está ao nosso redor. E muitas vezes também a maneira como a gente se porta no mundo ao nosso redor. E é extremamente natural que uma das consequências disso, quando a gente muda a maneira como a gente vê as coisas que estão ao nosso redor, que a gente também mude a maneira como a gente fale das coisas que estão ao nosso redor. Porque a língua vai se modificar para refletir todas essas mudanças que a gente está vivendo hoje. E olha só, esse processo aqui, como eu falei, é um processo natural e ele está sempre acontecendo. Mas normalmente a gente simplesmente não percebe que ele acontece. Vou dar um exemplo. A palavra aqui, ó, PQ, a abreviação PQ. Então, para essa palavra existir, a gente precisou ali da criação das redes sociais, do computador e da internet. E agora ali com a rede social, a gente conseguia se comunicar em qualquer lugar do mundo ali com uma simples mensagem. Só que para escrever essa mensagem ali, a gente tinha que digitar, seja no computador ou no celular. E normalmente quando a gente está falando uma coisa para alguém, a gente utiliza muito a palavra porquê para explicar alguma coisa aqui ou alguma coisa lá, né? Só que a palavra porque é uma palavra um pouco grandinha. Então, como a gente queria se comunicar ainda mais rápido do que a gente já se comunicava, não queria perder muito tempo ali digitando, o porquê se transformou em PQ. A gente abreviou ele. E essa mudança ali da abreviação do porquê para PQ, quando a gente manda uma mensagem ali na rede social, aconteceu porque os computadores passaram a existir, a internet passou a existir e a rede social passou a existir também. E todas essas modificações ali mudaram o nosso contexto, o contexto que a gente tem como sociedade, o contexto que a gente tem perante as outras pessoas que estão ao nosso redor. Porque agora a maneira como a gente se comunicava era completamente diferente. Agora a gente podia fazer coisas que a gente não podia mais. Isso trouxe uma série de benefícios e séries de problemas também. Mas o que importa é que o contexto mudou. E a maneira como a gente falava, como a gente se comunicava, também mudou para refletir as mudanças que aquele contexto trouxeram para a gente. O porquê que virou PQ não foi a única palavra que foi impactada ali pela criação do computador, pela modificação do contexto que ele trouxe pra gente. Tantas outras palavras foram modificadas também. E não é só isso não. Há 500 anos atrás, os portugueses chegaram aqui no Brasil. E quando eles chegaram cá, eles só falavam o português de Portugal. Só que nesses 500 anos, a diferença de contexto que a gente tinha aqui no Brasil e lá de Portugal foi tanta que foi suficiente para que uma nova versão da língua portuguesa se originasse aqui no Brasil, que é aquela língua que a gente chama de português brasileiro, a versão PTBR. Isso tudo acontece porque o contexto foi modificando muito nesses 500 anos. E quando o contexto vai se modificando, a maneira como a gente fala também se modifica. Olha só, a modificação do contexto nesses 500 anos foi suficiente para que uma nova língua
fosse criada a partir da língua portuguesa ali de Portugal, o nosso querido PT-BR. E não é só isso não. Hoje mesmo, nos dias de hoje, se você olhar aqui para estados diferentes, você vai ver que o contexto onde a gente está, o lugar que a gente está, modifica muitas vezes a maneira como a gente fala sobre as coisas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala guisado, mas tem outros estados que simplesmente não entendem o que isso significa. Então eles falam carne moída. E não precisa ir tão longe, até aqui no próprio estado, por exemplo, a gente fala, pelo menos eu falo, pivica, que é ali um amendoim ali com açúcar. Só que tem outros lugares no estado que não sabem o que é pivica, só conhecem esse amendoim com açúcar pela palavra croque-croque. Ou seja, o contexto que a gente está muda muito a maneira como a gente visualiza as coisas e, por consequência, muda a maneira como a gente fala sobre as coisas. Esse fenômeno que a gente está vivendo hoje é algo extremamente natural, afinal a gente não falava sobre a questão do gênero e agora a gente fala. Isso muda a maneira como a gente vê as coisas e também impacta a maneira como a gente fala sobre elas. Mas esse processo aqui que eu estou falando, da língua, ela se modificar como sendo um processo natural, não acontece só aqui no português, ou no espanhol, ou no inglês, não. Acontece também nas linguagens de programação. Olha só, quem diria, que são as linguagens que a gente utiliza para se comunicar com os computadores. O que acontece é que, conforme o contexto da programação ou da computação vão se modificando, novos contextos ali vão surgindo, novas descobertas são feitas. E muitas vezes o que isso causa ali em uma linguagem de programação, às vezes é a criação de uma nova linguagem que é mais expressiva para conseguir expressar tudo aquilo que existe de conceito de programação hoje, para conseguir expressar melhor o contexto da computação. Ou seja, conforme o contexto da computação e da programação vão avançando, o contexto modifica e a maneira como a gente se comunica com os computadores também acaba sendo modificada. É claro que nesse caso a gente utiliza a linguagem de programação. Outras vezes aquilo que acontece é que dentro de uma linguagem que já existia, uma nova palavra especial é inserida, uma palavra que já tem um significado pré-estabelecido na linguagem. Ela é inserida na linguagem para conseguir dar mais expressividade a tudo aquilo que a linguagem já permitia fazer. E também uma outra coisa que pode acontecer, da mesma maneira que o voz-mercê acabou caindo em desuso, conforme o contexto foi se modificando, é que algumas palavras que a gente já utilizava ali em uma linguagem de programação podem também cair em desuso conforme outras palavras vão sendo inseridas e conforme o contexto da computação e da programação vão mudando. Porque a linguagem de programação também é uma língua e ela também é um organismo que vai ali se modificando para conseguir se readaptar ao contexto, só que nesse caso aí é o contexto da computação e da programação. E dá para ir ainda mais longe. A matemática também apresenta uma língua, a linguagem matemática que a gente utiliza para comunicar ali os números e as relações entre eles. E é só você parar a olhar. Em diferentes períodos aqui do tempo, da história da humanidade, em diferentes lugares, existiam diferentes maneiras de se comunicar sobre os números, sobre as quantidades. Existiam, por exemplo, os números romanos, ali no Império Romano. Existiam outras maneiras de comunicar os números em outros impérios, comunicar as quantidades. E conforme também aqui a gente foi avançando, o contexto matemático foi mudando, a maneira como a gente comunica os números também foi se modificando. A maneira como a gente comunica os números hoje não é a mesma que a gente comunicava há mais de 3, 4 mil anos atrás. E como a gente não tem nem como ter certeza se daqui a 10 mil anos a gente vai continuar a comunicar eles da mesma maneira. Porque também, conforme o contexto matemático vai avançando, pode acontecer de novos conceitos irem surgindo. E daí aquilo que pode acontecer é que tudo aquilo que existe na matemática hoje pode não ser suficiente para comunicar com tanta expressividade aquilo que se descobriu. E no caso assim, aquilo que pode acontecer é que novos símbolos podem ser criados, ou aquilo que já existe pode ser modificado para conseguir ter mais expressividade. Qualquer língua que você for ali verificar, seja a linguagem matemática, a língua dos computadores, que é a linguagem de programação, ou as línguas que a gente fala aqui para se comunicar entre a gente, aqui o português, o inglês, o espanhol, todas elas são línguas. Todas elas possuem o contexto de sintaxe, semântica e pragmática. Todas elas a gente utiliza para comunicar, só que a gente comunica com elas para finalidades diferentes, tá? E todas elas passam por esse processo, que é o mais natural possível, que é o de modificação da língua, para ela conseguir se readaptar ao contexto. Enquanto a gente mudar como seres humanos, a gente muda, e as nossas mudanças vão provocar mudanças ali nas línguas que a gente fala.
independentemente de quaisquer que elas sejam. E é claro que quando a gente fala da linguagem neutra de gênero, tem muitas pessoas que são contra e muitas pessoas que são a favor. E cada uma dessas pessoas vai ter diferentes motivos para ser contra ou ser a favor. Tem gente que fala, por exemplo, olha, se uma mudança dessas acontecesse hoje, eu ia ter que gastar muita energia e tempo para reaprender a falar a língua que eu já aprendi a falar. Porque é verdade, se acontece uma mudança como essas, a maneira como a gente fala vai mudar. E para a gente reaprender a falar, a gente vai ter que investir tempo, vai ter que investir energia, e isso é cansativo. Eu me canso só de pensar e ter que ficar investindo energia e tempo para reaprender a falar a língua que eu já falo. Porque uma vez que a gente aprende a falar uma língua, a gente fala ela no modo automático. Tá? A gente nem pensa mais, a gente só fala. Ao mesmo tempo que também tem a questão do impacto econômico que isso pode gerar dependendo de como for feita uma mudança como essas. Por exemplo, muitas das coisas que já foram feitas teriam que ser refeitas ali no material escrito, né? Material todo ali que envolve a parte escrita ou até muitas vezes a parte falada ali da língua, para entrar em acordo com a nova versão aqui da língua que a gente fala. Então também tem questão do impacto econômico, ali o impacto da energia que a gente gasta, mas ao mesmo tempo tem muita gente que simplesmente ignora essa parte aqui e simplesmente diz não por causa de tabu e preconceito. Porque é claro que quando a gente toca no assunto do gênero, ele ainda é um assunto que tem muito tabu e preconceito na nossa sociedade, mas não precisava ser assim, tá? Não precisava. Olha, tem muita gente que acredita que se tu nasce com um pau, tu é automaticamente do gênero masculino. E que se tu nasce com uma pepeca, tu é automaticamente do gênero feminino. E até hoje eu fico procurando e tentando achar onde é que tá o pau do copo e a pepeca da caneca. Porque em português, o copo é do gênero masculino e a caneca é do gênero feminino. Tanto que quando a gente vai na escola, a gente estuda o gênero do copo e o gênero da caneca. E esse estudo do gênero ali dos objetos a gente chama de concordância de gênero. Porque em português a gente coloca gênero até onde não existe nos objetos. Só que se a gente acredita, ou se alguém acredita que é o pau que dá o gênero masculino e a pepeca que dá o gênero feminino, eu desafio essa pessoa a procurar a pepeca da caneca e o pau do copo, porque eu até hoje não achei. Como eu acabei de falar, em português a gente põe gênero em tudo, até em coisa que não tem gênero. E tem tanta gente que acha que existe o certo e o errado, que isso é, acolá não é. Mas quando essas pessoas começam a falar que o cobertor é masculino e a cama é feminina, elas olham isso como se fosse a coisa mais natural do mundo, só que não é. Isso é convenção, que não tem nada a ver com ser natural ou não ser. Convenção é qualquer coisa aqui que um grupo grande de pessoas acaba concordando e acaba repetindo a ponto, onde faz as coisas sem nem pensar naquilo que está fazendo. A gente fala dos objetos com gênero sem nem perceber que eles têm gênero. Só que, por exemplo, antes eu falei do copo. Se eu falar a copa, aí você vai perceber que tem alguma coisa que na nossa mente parece às vezes que não se encaixa, porque a gente aprendeu que o copo é do gênero masculino. Só que, olha só, a gente sempre tem uma mania, como seres humanos mesmos, de achar que o momento que a gente vive é o melhor momento da história e que ele sempre representa a verdade única e absoluta, ou a verdade mais pura que já foi produzida até agora. E isso é em tantas coisas diferentes, inclusive na língua que a gente fala. Só que é só pegar línguas, às vezes, que estão próximas de nós, ou línguas ali que estão faladas em outros lugares do mundo, que a gente vai ver que até aquilo que a gente fala, o gênero que a gente põe nos objetos, não é uma verdade e vai mudando dependendo do lugar que a gente for pegar. Tem muitas linguagens onde aquilo que no português é do gênero masculino, lá é do gênero feminino. E coisas que lá é do gênero feminino, aqui é do gênero masculino. Olha só o gênero dando uma triple volta de 360 graus e se invertendo só dependendo do lugar que você está falando. Ao mesmo tempo que existem linguagens que, dependendo daquilo que você está se referindo, simplesmente não vão falar com gênero. Por exemplo, se eu falar o lápis em inglês é the pencil, isso é você chegar para um americano e falar qual que é o gênero do lápis, se o lápis, pedir para ele se o lápis é masculino, se ele é feminino, ele vai ficar com uma cara muito perdida. Porque, para eles, objetos não têm gênero. São objetos, não faz sentido colocar gênero para ele. Então, para você ter uma ideia, como que várias línguas diferentes colocam gêneros diferentes na mesma coisa. E tem outras línguas que, inclusive, não colocam gênero. Quais delas estão certas, quais delas estão erradas? Não sei se é uma questão de estar certo ou errado,
Mas é importante a gente perceber que existem outras coisas, existem outras línguas, para a gente não acreditar que aquilo que a gente fala é uma única verdade absoluta, porque isso não existe. E não é só isso não, tá? Foi feita uma pesquisa onde eles pegaram duas línguas diferentes e pegaram ali dois objetos ali nessas duas línguas. Só que o que acontece é que numa dessas línguas, o objeto ali, a coisa que eles estavam falando, era do gênero masculino. E na outra língua era do gênero feminino. Por exemplo, o sol aqui para nós é do gênero masculino. E naquela outra língua lá, né, o sol era do gênero feminino. E pegaram também, por exemplo, a lua, que aqui é do gênero feminino e na outra língua era do gênero masculino. E eles perguntaram para as pessoas de cada uma dessas línguas quais eram as características dessas coisas, do sol e da lua. E o que aconteceu quando eles foram ali analisar os resultados é que eles perceberam que na grande maioria dos casos as pessoas falavam das características que estavam relacionadas ao gênero que tinham colocado no objeto. Então, se o sol ele é masculino, ele é forte e é imponente. Se a lua ela é feminina, ela é uma musa, ela é exuberante e ela é linda. E na outra língua, onde o gênero deu uma volta completa de 360 graus, essas características se inverteram. E elas estavam, na sua maioria, correspondendo ao gênero que estava colocado em cima do objeto, que é uma coisa que nem tem gênero, né? Mas a gente fala com gênero. Em português, a gente aprende a separar tudo por gênero. Desde que a gente nasce, o gênero é um fator crucial de separação aqui na nossa língua. Tem o O e tem o A, e a gente separa tudo ali com o gênero. Talvez esse seja um dos motivos da gente ter tanta dificuldade às vezes com uma mudança como essas em entender ela. Porque até agora, tudo aquilo que a gente aprendeu, e depois que a gente aprende, essas coisas ficam aqui enraizadas no nosso cérebro, a gente aprendeu a separar as coisas por gênero. Então a gente já fala pensando em gênero sem nem perceber. Você viu ali essa pesquisa que eu acabei de falar? É uma coisa que as pessoas falavam e pensavam sobre o gênero e nem percebiam. E quando a gente acaba naturalizando essas coisas, a gente fala, a gente faz as coisas e a gente nem percebe. Não é como se a gente fosse monstro, não é como se a gente fosse as pessoas mais erradas do mundo, não. É natural que conforme a gente se acostume a falar com alguma coisa, a falar uma língua, que a gente fale ela e assimile as características dela sem perceber. O português separa tudo com o gênero. Tem o O e tem o A, e isso é um critério de separação desde cedo. A gente aprende a separar as coisas por gênero. Talvez seja esse um dos motivos, né, que seja tão difícil às vezes das pessoas perceberem que não precisa ser assim, e que na grande maioria dos casos isso não faz também muito sentido. Porque a gente simplesmente já se acostumou, já está aqui dentro do nosso cérebro, mesmo que a gente não perceba. E eu vou terminar dizendo que cada coisa que eu falo me faz ter 30 dúvidas diferentes, que eu gosto muito da ideia da linguagem neutra de gênero, porque tem tanta coisa que a gente faz que não faz o mínimo de sentido, e que isso a gente só faz porque a gente não pensa naquilo que a gente faz. Colocar gênero nos objetos, e tudo isso impacta depois a maneira como a gente visualiza o mundo e se porta diante dele. Porque aquilo que a gente fala tem a capacidade de impactar aquilo que a gente pensa, mesmo sem que a gente perceba. Ao mesmo tempo que a gente também tem que pensar no impacto econômico que, por exemplo, uma mudança dessas pode trazer para a gente no nosso cenário atual de hoje. Porque afinal, se você tem uma mudança como essas, muitas das coisas que já foram ali escritas vão ter que ser reescritas para se adequar na nova regra formal ali da língua. E também tem que pensar, por exemplo, no esforço que a gente vai ter às vezes para reaprender aquilo que a gente já sabe falar. E tem que conciliar isso com todos os problemas que a gente já vive no nosso cotidiano. Então é tanta coisa para a gente olhar, é tantos lados diferentes, tantas questões diferentes para a gente analisar, só que a gente não pode seguir aqui com o preconceito, com o tabu para analisar tudo isso, porque isso daí sim é uma baita de uma merda, tá? Não existe um lado extremamente certo, outro lado extremamente errado. Todos os lados têm coisas que pontuam que são interessantes da gente pensar a respeito. E se a gente tiver preconceito, tiver tabu, a gente vai simplesmente ignorar todas as questões que são tão importantes da gente pensar a respeito. Eu já ia me esquecendo, mas eu tinha que te relembrar de uma coisa, que é aquele processo que a gente está vivendo hoje é extremamente natural. A gente está passando por uma mudança de contexto e isso gera uma mudança na maneira como a gente fala. Isso não acontece só com o português, espanhol, inglês. Qualquer língua que seja as linguagens de programação, a linguagem matemática, conforme o contexto de cada uma dessas coisas ali, dessas áreas ali, vai se modificando, a língua também vai. É o processo mais natural que existe, ela é um organismo vivo que vai ali passando por modificações para refletir os contextos, a modificação de contexto
de cada uma dessas áreas, seja da nossa vida, seja do contexto da computação, da programação ou do contexto da matemática em si. Isso que está acontecendo hoje é extremamente natural. A língua é um organismo vivo e ela está mudando porque ela está viva. E agora sim, então, um tchau tchau a todos, todas e a todes.